Olá, bem-vindo, Giovana aqui. Capítulo 10, Informação para a Transformação. A prova de que você é o placebo. Este livro fala sobre trazer a mente para a matéria. Agora você entende que o placebo funciona porque o indivíduo aceita e acredita em um remédio conhecido, uma pílula, injeção ou procedimento falsos que substituem o verdadeiro, e se entrega ao resultado sem maiores análises de como isso vai acontecer. Poderíamos dizer que a pessoa associa sua experiência futura com determinada pessoa conhecida, digamos um médico ou coisa, um medicamento ou procedimento, um horário, em horário e local específicos em seu ambiente externo. Há uma mudança em seu ambiente interno. Ao fazer isso, altera seu estado de ser. Após algumas experiências constantes, a pessoa espera que seu futuro seja exatamente como seu passado. Uma vez que esse elo esteja consolidado, o processo se torna altamente eficaz. Trata-se de um estímulo conhecido, uma resposta conhecida, produzindo automaticamente uma resposta conhecida. A conclusão é a seguinte: no efeito placebo clássico, nossa crença está em algo fora de nós. Entregamos nosso poder ao mundo material, onde nossos sentidos definem a realidade. Mas será que o placebo pode funcionar a partir de uma criação do mundo imaterial, do pensamento, e se tornar essa possibilidade desconhecida uma nova realidade? Esse seria o uso mais sagaz do modelo quântico. As três principais As três participantes de workshops sobre as quais você leu no capítulo anterior realizaram essa proeza. Escolheram acreditar em si mais do que em qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa. Mudaram por dentro e, sem que nada material causasse o fenômeno, entraram no mesmo estado de alguém que tivesse tomado um placebo. É o que muitos dos meus alunos fazem para melhorar. Quando entendem como o placebo funciona, a pílula, injeção ou procedimento podem ser retirados e o mesmo resultado se desenrola. Devido à pesquisa nos workshops, bem como aos repetidos depoimentos que recebi de pessoas de todo o mundo, agora sei que você é o placebo. Meus alunos demonstram que, em vez de investir a crença deles no conhecido, podem depositá-la no desconhecido e torná-lo conhecido. Pense nisso por um momento. A ideia da cura verificável existe como uma realidade potencial desconhecida no campo quântico, até ser observada, realizada e materializada. A cura vive como uma possibilidade em um campo infinito de informações definido como nada em termos físicos, a não ser todas as possibilidades materiais combinadas. Portanto, o futuro potencial de experimentar a remissão espontânea de uma doença existe como um desconhecido situado além do espaço e do tempo, até ser experimentado e conhecido nesse espaço e tempo. Quando o desconhecido além dos sentidos se torna uma experiência conhecida por seus sentidos, você está no caminho da evolução. Portanto, se você consegue experimentar repetidamente uma cura no mundo interior dos pensamentos e sentimentos, com o tempo essa cura deve acabar se manifestando como uma experiência externa. Se você torna o pensamento tão real quanto a experiência no ambiente externo, não haverá evidência em seu corpo e cérebro, mais cedo ou mais tarde? Em outras palavras, baseado no que você aprendeu, se você ensaiar mentalmente o futuro desconhecido com a intenção clara e a emoção elevada, e repetir esse processo, deverá ter alterações neuroplásticas reais no cérebro e alterações epigenéticas no corpo. Se continuar entrando em um novo estado de ser todos os dias, lembrando seu cérebro e condicionando seu corpo à mesma mente, você deve ver mudanças estruturais e funcionais, como se estivesse tomando placebo. A figura 10.1 mostra em um gráfico simples como esse processo se desenrola. A maior parte das mudanças começa com um simples processo de alguma coisa externa, alterar algo dentro de você, de nós. Se você dá início à jornada interior e começa a modificar seu mundo interior, se pensamentos e sentimentos, isso deve criar um bem-estar maior. Se você continuar repetindo o processo na meditação, com o tempo, as mudanças epigenéticas devem começar a alterar seu aspecto externo e você se torna o seu placebo. Portanto, em vez de alinhar sua fé, que eu defino como acreditar em um pensamento mais do que qualquer outra coisa, e sua crença em algo conhecido, será que você consegue colocar sua atenção em uma possibilidade desconhecida e então, conforme os princípios discutidos neste livro, tornar conhecida essa realidade desconhecida? Ao abraçar emocionalmente a experiência em sua mente várias vezes, você consegue passar do imaterial para o material,
do pensamento para a realidade? A essa altura, você deve entender que não precisa de pílulas inócuas, tatuagens sagrados, símbolos antigos, feiticeiros da variedade moderna ou tradicional. Cirurgia simulada ou solo, santo para se curar. Esse capítulo apresenta evidências científicas que mostram como nossos alunos fizeram isso. Eles alteraram a própria biologia apenas pelo pensamento. Não foi algo apenas na mente, foi também no cérebro. Todas as evidências de apoio destes capítulos são fornecidas para inspirá-lo a ver por si o poder da meditação. Desejo que depois de ver a prova do possível, você aplique os mesmos princípios à sua transformação pessoal e colha benefícios em todas as áreas da sua vida. Depois de ler essas histórias, quando chegar à parte 2 deste livro, você terá mais intenção respaldando sua jornada interior, porque atribuirá mais significado ao que está fazendo. Por conseguinte, obterá melhores resultados. Do conhecimento à experiência. Aprendi algo muito importante ao ensinar esse processo. Cheguei à conclusão de que todo mundo acredita secretamente na própria grandeza. Quando vai firme e vai fundo, qualquer pessoa, seja um CEO corporativo ou um zelador de uma escola primária, uma mãe solteira de 3 filhos, seja um presidiário, acredita naturalmente em si. Todos nós acreditamos em possibilidades. Todos imaginamos um futuro melhor do que a realidade em que habitamos. Por isso pensei que, se pudesse oferecer informações científicas vitais e as instruções necessárias sobre como aplicar essas informações, indivíduos dedicados poderiam experimentar graus variados de transformação pessoal. Afinal, a ciência é a linguagem contemporânea do misticismo. Transcende religião, cultura e tradição. Desmistifica o místico e unifica comunidades. Já vi isso acontecer muitas e muitas vezes em meus seminários ao redor do mundo. Em meus workshops avançados, nos quais eu e meus colegas medimos mudanças biológicas e energéticas nos participantes, individualmente e no grupo como um todo, utilizo vários princípios descritos neste livro e muitos outros, para ensinar um modelo científico de transformação. O modelo progride à medida que os alunos desenvolvem suas habilidades. Para ajudar as pessoas a entender as possibilidades, sempre menciono a física quântica e depois estabeleço uma relação com as mais recentes informações em neurociência, neuroendocrinologia, epigenética, biologia celular, ciência das ondas cerebrais, psicologia energética e psiconeuroimunologia. Vemos novas possibilidades se manifestar como resultado do aprendizado de novas informações. Uma vez que nossos alunos aprendem e adotam essas informações, conseguem atribuir mais significado às suas meditações e práticas contemplativas. Mas não basta compreender as informações de modo intelectual ou conceitual. Os alunos têm de conseguir repetir por si o que aprenderam. Depois que conseguem explicar o conhecimento, o modelo progressivo fica mais conectado em seus cérebros e eles podem instalar o hardware neurológico. Ao repetir o que aprenderam, eles criam um programa de software permanente. Se aplicarem um novo conhecimento corretamente, este poderá servir como precursor de uma nova experiência. Ou seja, depois de alinhar a mente e corpo, os alunos adquirem sabedoria com uma nova experiência, por abraçar a nova emoção associada. Aí começam a incorporar as informações, pois estão instruindo quimicamente o corpo para que entenda emocionalmente o que a mente entende intelectualmente. Nesse ponto, começam a acreditar e a saber que é verdade. Mas meu desejo é que, em vez de fazê-lo apenas uma vez, meus alunos repitam a experiência à vontade, até que se torne uma nova habilidade, um hábito ou estado de ser. Quando alcançamos consistência, estamos à beira de um novo paradigma científico, porque qualquer coisa repetível é ciência. Quando você e eu chegamos a um nível de competência em que podemos mudar nossos estados internos apenas pelo pensamento, e isso é repetidamente observado, medido e documentado, estamos à beira de uma nova lei científica. Agora podemos contribuir com novos conhecimentos sobre a natureza da realidade para o modelo científico geral adotado pelo mundo de hoje, de modo a capacitar mais pessoas. Essa é minha ambição há anos. Esforço-me ao máximo para ensinar aos participantes de nossos workshops como as práticas internas alteram biologicamente o cérebro e o corpo, para que entendam com total clareza o que estão fazendo. Quando não sobra espaço para conjecturas, dogmas ou suposições, ficamos mais sugestionáveis a uma possibilidade quântica. Grandes avanços resultam de grandes esforços. No entanto, as medições correspondem às habilidades dos alunos.
Em meus workshops, os alunos se afastam de suas vidas por 3 a 5 dias para facilitar o processo de não mais se definirem pela realidade pessoal do passado. Praticam a mudança para novos estados de ser. Ao deixar de reafirmar aspectos do eu da antiga personalidade que não pertence ao futuro e fingir ser outra pessoa ou inventar o eu de nova personalidade, ele se torna um novo eu que imagina a fim de produzir mudanças epigenéticas, assim como os idosos do capítulo 4, que fingiram ser 22 anos mais jovens. Desejo que os participantes dos workshops superem a si mesmos e suas identidades em suas meditações, transcendendo corpo, matéria, lugar e tempo, a fim de que se tornem pura consciência. Quando isso ocorre, eu os vejo mudar o cérebro e o corpo à frente do ambiente, a vida habitual. De modo que, quando retornam à rotina depois do workshop, não mais são vítimas de condicionamento inconsciente do mundo exterior. É nesse domínio que o incomum e o milagroso acontecem. Como quero dar aos alunos a instrução certa e proporcionar oportunidades para que personalizem todas as novas informações que estão aprendendo e com isso produzam uma transformação pessoal, criei um tipo de evento em 2013. Caso esteja lembrado, discuti a evolução dessa ideia no prefácio. Na nova modalidade de workshop realizada em fevereiro daquele ano, em Carefree, no Arizona, e em julho, em Englewood, no Colorado, quis medir a transformação em tempo real enquanto acontecia. Minha intenção era que, uma vez obtidos os dados, se tornassem mais informações que eu pudesse usar para ensinar aos participantes sobre a transformação que haviam acabado de experimentar. Com essas informações, eles poderiam ter outra transformação que poderia ser medida, e assim por diante, ao passo que começassem a fechar a lacuna entre os mundos do conhecimento e da experiência. Chamo esses workshops de informação para a transformação. Minha paixão está nisso. Medindo a mudança. Quando comecei a jornada, descobri um neurocientista brilhante e talentoso chamado Jeffrey Fanning, que desinteressadamente me ajudou a medir o que o cérebro dos alunos fazia. Dr. Fanning, fundador e diretor executivo do Centro de Aprimoramento Cognitivo em Glendale, Arizona, trabalha no campo da neurociência há mais de 15 anos e tem vasta experiência no treinamento do cérebro para o desempenho ideal. É especialista em traumatismo craniano, acidente vascular cerebral, dor crônica, transtorno do déficit de atenção e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Transtornos de ansiedade, depressão e recuperação de traumas, além de treinamento de alto desempenho esportivo, como mapeamento cerebral, aprimoramento de habilidades de liderança, por meio de sincronização das ondas cerebrais, melhora da função cerebral, aumento da destreza mental e emocional e transformação pessoal. Ao longo dos anos, Fanning atuou em pesquisas de ponta com tecnologia de eletroencefalograma, que mede a atividade elétrica dos neurônios, para avaliar com precisão o grau de equilíbrio da energia das ondas cerebrais de uma pessoa, medição que ele chama de estado cerebral total. Sua pesquisa enfoca os padrões de crença subconsciente e a fusão de sucesso pessoal com desempenho cerebral equilibrado. Fanning também integrou uma equipe de pesquisa da Universidade Estadual do Arizona que estudou neurociência e liderança usando dados coletados na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point. Essa pesquisa lhe permitiu participar do desenvolvimento e ensino de um curso exclusivo na Universidade Estadual do Arizona, chamado Neurociência da Liderança. Também integrou por muitos anos o corpo docente da Universidade Walden, perto de Phoenix, lecionando neurociência cognitiva nos cursos de mestrado e doutorado. Convidei o Dr. Fanning e sua equipe para os 2 workshops, nos quais medimos qualidades e elementos cerebrais específicos, como coerências versus incoerências, ordem ou desordem das ondas cerebrais, amplitude, energia das ondas cerebrais, organização, grau em que as diferentes regiões do cérebro trabalham juntas em harmonia, tempo relativo necessário para uma pessoa entrar em meditação profunda, período que leva para mudar as ondas cerebrais e passar para um estado mais sugestionável, relação teta-alfa, grau em que o cérebro funciona em estado holístico e como diferentes compartimentos cerebrais se comunicam através de regiões inteiras, frontal e posterior, lado esquerdo e lado direito, relação delta-teta, capacidade de regular e controlar a tagarelice mental e os pensamentos intrusivos, e sustentabilidade, capacidade de manter um estado de meditação consistente ao longo do tempo. Criamos 4 estações de escaneamento cerebral equipadas com máquinas de EEG para avaliar os participantes antes e depois do workshop,
a fim de observar como os padrões de ondas cerebrais mudavam. Analisamos mais de 100 pessoas em cada evento. Também selecionei aleatoriamente 4 participantes para examinar seus cérebros em tempo real durante cada uma das 3 sessões de meditação diárias. No total, registramos 402 eletroencefalogramas nos 2 workshops de 2013. O EEG é um procedimento seguro e não invasivo, que realiza medições em 20 pontos na parte externa da cabeça. Essas medições de ondas cerebrais fornecem uma série de informações sobre a capacidade de desempenho do cérebro. Os EEGs foram então convertidos em EEGs quantitativos, uma análise matemática e estatística da atividade do EEG, retratada como um gráfico com gradações de cores para comparar a atividade registrada no exame com a atividade de base normal.